Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, né, da nossa série aí, Um Olhar Além do Óbvio. Hoje eu vou estar recebendo aqui a Alana, ela já entrou aqui, e a gente vai falar um pouquinho, né, ela vai trazer um pouquinho sobre o tema autoimagem, né, e como que isso é importante, né, gente, porque a visão que nós temos de nós mesmos faz com que a gente escolha determinadas coisas ou não, né? Então, assim, ela vai trazer isso aí, né? Mostrando como que essa autoimagem pode criar aí a sua realidade, né? Ela já entrou, eu vou enviar o convite para ela aqui. Só um minutinho. Vamos aguardar. Aê! Estou aqui. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, muito Adorei. obrigada pelo Já convite. tinha um tempo que eu estava para te chamar. Menino, mas assim, sabe? Mas assim, é tudo na hora, né? É na hora Tudo na certa. hora. É como eu te disse, nós estávamos nos comunicando mentalmente e esse momento chegou. Ele tinha que chegar Exatamente. agora, né, Pois é, Marina? e assim, você, engraçado, porque tem muitas pessoas, né? E aí, Sim. assim, as pessoas vêm na minha cabeça, aí se eu não anoto aqui, aí acaba que passa, aí eu vou fazer um convite para essa aqui. Eu sei que foi um story seu, porque eu te acompanho, né? Falei, gente, a Alana, vou mandar mensagem para ela agora. Ah, Quer eu dizer, amei. porque tinha que ser naquela hora, né? Eu fiquei muito Mas é feliz. isso. Olha só, vamos começar o seguinte. Eu Hum. quero que você se apresenta para o pessoal aí, né, quem não te conhece, que está aqui no meu perfil. Fala um pouquinho do seu trabalho, né, como que você chegou no mundo das terapias, e aí depois a gente passa para o nosso tema propriamente dito. Enquanto você está se apresentando, eu não vou estar te olhando, mas eu vou estar te ouvindo, porque eu já vou encaminhar para o pessoal. Inclusive, quero pedir quem está aqui já, para poder encaminhar. Pega o aviãozinho aí e Envia manda. aí. Mimi, envia aí pro pessoal. Vai enviando. Isso, envia aí para o pessoal que precisa aí dessa informação, né? Essa informação. Conhecimento, ele, quando a gente sabe utilizá-lo, ele é super bem-vindo. Com Então, certeza. acredito que quem pegar aí vai conseguir desenvolver bastante coisa na vida. Vai provavelmente mudar de realidade. Com certeza. Né não? O despertar da consciência é o primeiro passo, né, Alana? Eu É sempre isso falo aí. isso. Então, Bom, vamos lá. antes de entrar no tema, né, da autoimagem, eu vou me apresentar. Então, até que as pessoas comecem a entrar, enfim, comecem Isso. a, né? Vamos lá. Então, eu sou a Alana, de formação eu sou, né, formação de curso superior, sou farmacêutica. Então, foi ali dentro mesmo da farmácia que eu descobri esse olhar para mais a fundo de cuidado, que eu percebi, assim, que as pessoas que chegavam, muitas vezes, elas buscavam aquele cuidado, mas não era só o cuidado do medicamento, sabe? Parecia que era algo a mais. E aí elas Além. voltam, além, elas voltam todos os meses, né? Voltam para buscar aquele medicamento e elas nunca se curam. Elas É. apenas tomam aquele, né, paliativo, aquilo que vai ajudar a suprir ali aquela doença, enfim, para mantê-los. E eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E a maioria, assim, que eu tinha esse contato, eram problemas emocionais. Né? Então eu via isso e isso começou a acontecer comigo. Então eu comecei a ser a pessoa que usava o medicamento, né, de controle, tá? Relacionado a problemas, né, internos. Então passei por depressão, pânico, ansiedade, enfim. E aí eu falei, não, não, isso só isso aqui não está resolvendo, né? Isso. E aí foi É. quando eu falei, peraí, que tem coisas que estão me chamando além disso. E aí eu comecei a despertar para esse mundo das terapias, das energias, do comportamento humano, enfim. E eu me apaixonei, né? Estou Pois aqui é, já. você, como assim, todos que eu chamei aqui, que eu entrevistei até hoje, todo mundo também foi nessa mesma linha aí. Uma busca para se salvar, Sim. né? E aí, comigo também foi, né? Então, é exatamente isso. É como se nós quiséssemos passar para as outras pessoas, para o próximo, para essas pessoas que tem como, que é possível. Então, Sim, foi com ali que eu falei, certeza. não, eu preciso aprender sobre isso, fazer comigo, ver o resultado e passar para as demais pessoas. Sim, Foi com assim, certeza. Eu né? vou te mandar o link aqui, Alana, Tá. rapidinho. Gente, só um minutinho, tá? Ao vivo é assim mesmo. Para a gente poder Vamos mandar para lá. o pessoal. Já recebi aqui. Ou pode, agora, na hora que você terminar aí, você pode continuar, viu? Beleza. Também vamos O que a enviar, gente vamos enviar. está trazendo aqui, né, a questão da autoimagem, né, Alana? O tanto Sim, que isso é importante, né? Como que eu percebo isso nos meus atendimentos, né? Como chegam pessoas aqui cheias de potencial, sim. mas que não estão utilizando nem 1% da capacidade que elas têm, porque elas não se veem dessa Não, forma, eu falo que o né? objetivo, ele é aquilo que você busca, mas a rota é a sua identidade. Então não adianta, se isso não estiver alinhado, a rota nunca, você nunca vai alcançar essa rota. E a autoimagem nada mais é do que uma fotografia que você construiu de você mesmo, uma fotografia Sim, mental. Então, será que realmente você é essa fotografia? Então eu sempre faço assim movimentos para despertar as pessoas a olharem além daquilo que elas construíram sobre si. Porque eu,
é como se a gente colocasse duas pessoas iguais para um mesmo cargo, por exemplo, o mesmo emprego, uma fosse deslanchasse e a outra fala, não, para mim, não vou aceitar, já não quero. Antes mesmo de começar, pelo fato da insegurança, acha que não é capaz. E eu falo que, assim, o cérebro, ele busca coerência. Então, ele vai te confirmar exatamente aquilo que você diz que Sim, você é. Todos os dias, ele vai dizer, você está certo. Então, eu não sou capaz. Acontecimentos vão aparecer e vão te provar que realmente você não é capaz. Por quê? é o Porque viés de confirmação, né? é o viés de confirmação. Então, aquilo que eu estou projetando está espelhando de volta para mim. Então, não tem, assim, eu falo que o erro é só nós olharmos os nossos resultados, que eles mostram exatamente a rota que a gente está percorrendo e onde que estão os erros, né? Porque os resultados, eles falam a verdade, falam a Sim. nossa verdade. Então, peraí, opa, vamos fazer uma análise, então, consciente, e ver por que eu não estou tendo resultado sobre aquilo, né? Então, provavelmente tem desajuste de autoimagem, porque não é possível que tal pessoa consiga e eu não. Qual que é a limitação? As diferenças das mentes, de um e do outro. Então, provavelmente, como foi construído essa autoimagem, né? Então, é muito importante que a gente bata assim nessa tecla e fala: você realmente é essa pessoa? Ou você É. construiu essa pessoa assim? E a mente mente, E né? a A mente mente mente. mente, e a gente escuta tanta coisa desde a nossa infância, né? São rótulos, eu falo que é como se fossem post-its, né? Que vai Sim, colocando na gente, vai rotulando, e de tanto você ouvir aquilo, você acaba acreditando que aquilo é você verdade, acredita. né? Exatamente, é isso mesmo. A autoimagem, ela é criada, ela vem, ela toma, né? A gente toma posse na nossa infância. Então, aquilo que falam que nós somos, aquilo que a gente escutou, as comparações, né? Então, são vozes que elas vão sendo construídas, que quando chega lá uma mulher de 30 anos, ela não escuta mais essas vozes das pessoas falando, mas a voz interna continua. Então, é por isso que chega um certo momento em que a pessoa fala, poxa vida, o que está acontecendo? Por que eu não estou desenvolvendo? Por que eu não estou fazendo aquilo que eu preciso fazer? Porque ainda está com, né, todos esses rótulos, todas essas esses bloqueios internos que ela recebeu. Então, Ou, tudo isso se constrói ao longo da jornada ó, de ó, autoimagem. Alana, deixa eu te contar uma história minha. Quando eu era criança, eu ouvi da minha prima falando que eu era muito mole. Ela era estagiária na escola que eu estudava. Eu era pequena, eu devia ter o quê? Uns 8 anos. Uhum, 7, estava alfabetizando ali. E aí sim. eu escutei ela conversando, né? Porque a gente tem mania de achar que a criança está ali perto, ela não está prestando atenção em nada, né? E eu escutei ela falando, ai, nossa, ela é muito mole para copiar. A professora já está lá, passa, divide o quadro em três, aí sai para o recreio, ela tá lá na primeira parte ainda. Aí na hora do Uhum. recreio, o que que eu faço? Eu vou lá e copio para ela, para na hora que ela voltar, ela ficar junto com a professora. Menino, eu guardei isso, mas assim, eu nunca lembrei disso. Eu só comecei a lembrar disso depois que eu me tornei terapeuta. Só que o que que aconteceu? Beleza, escutei isso, não lembrava, fui para a Sim. faculdade. E na faculdade, eu ganhei o título de melhor aluna da turma. Eu era Caxias mesmo, CDF, e assim, era aquela coisa, sabe? Qualquer dia que eu chegasse e o professor falasse, hoje tem um teste surpresa, eu estava preparado para fazer. Sim. E era aquela coisa, aí, tá, beleza. Depois eu fui entender. Por quê? Para quem que eu estava querendo Querendo estudar desde tanto? provar, né, que era boa o suficiente, que não era mais mole e que dava conta. Exatamente. Então, e assim, como que isso me drenou na Sim. faculdade, né? Nossa senhora, foi uma coisa absurda. Hoje eu entendo. Aí, igual eu tô te falando, eu nunca lembrei disso, mas depois que eu comecei a estudar, né, a entender a questão da terapia, eu falei, gente, mas por quê? Por que que eu tinha que ser essa aluna? Por que que eu tinha que estar preparada o tempo todo? Por que que eu tinha... E nunca era suficiente. Nunca é o Se eu suficiente. tirava. Aí vem aquele estado de busca de perfeição, ou seja, você Exatamente. acaba se tornando aquilo que você, né, não é sua própria essência, né? Ela perde um pouco da Exatamente. essência. E assim, se eu tirasse, por exemplo, uma nota 9 eu já não ficava feliz. Eu tinha que Tem que ser. gabaritar. E eu Uhum. falava, gente, isso não é normal, isso não é normal. Mas, enfim, eu já descobri, né, o que que foi. Hoje eu não me cobro tanto, eu ainda sou um pouco enjoada. Não falo Sim. enjoada, caprichosa, É, né? caprichoso. Vamos falar Grande caprichosa. termo. É. Assim, por isso que eu falo, o tanto que as experiências que a gente tem e o tanto desse conhecimento que a gente traz para a nossa realidade ajuda até mesmo com os nossos filhos. Sim. Porque eu comecei a entrar numa de querer cobrar da Esther, depois eu falei, não, peraí, volta, né, é fazer o seu É, melhor. Então, isso é muito importante, né? Aí, voltando, sim. né, eu contei essa história longa. Por que que uma coisinha que você escuta lá na infância, Você ela tá vendo? molda Uma hoje? única coisa, imagine em tantos anos o quanto que a pessoa vem construindo, né, aquilo que ela escuta. Então, para fazer, né, ali no seu caso, para me tornar essa pessoa que não é lenta, eu preciso me transformar em outra. Tudo bem que a gente pode, né, fazer essas transformações, melhorar aquilo que a gente precisa, talvez melhorar sim, só que não ao ponto, né, igual você disse, de drenar a sua energia e você acabar se perdendo ou querendo mostrar aquilo que, né, talvez você poderia usar essa energia para uma outra coisa. Enfim, tudo para provar e dizer, não, eu sou suficiente, eu estou aqui, eu quero fazer.
né? Então, essas crenças, realmente, essas crenças que a gente ouve, as experiências que a gente vive, é o que nos vai, né, construindo, nos moldando. E aí é onde eu falo, ponto de atenção, para. E aí começa a se perguntar, eu sou isso? Ou é um fato? É real? Porque provavelmente não é, né? Então, é igual se a gente pegar em todas as áreas da nossa vida, a gente pode dar exemplos. Se for em relação a uma dieta, emagrecimento, duas mulheres vão pegar, dois homens, não importa. A mesma dieta. Um fala, nossa, estou me dando bem, vou conseguir fazer, estou cuidando mais do meu corpo. A outra, ela já tem um pensamento que, opa, vou fracassar. Semana É, que vem eu já não vai dar certo. Quem que é a possibilidade de não dar certo? Provavelmente é, é essa segunda. Relacionamento, a mesma coisa. Eu vira e mexe aqui, eu atendo, ai, eu terminei um relacionamento, né, com esses problemas, enfim, nunca mais eu quero me relacionar. Aí se relaciona novamente. O mesmo problema. Ou se não, pior. Aí, ó, tá vendo? Eu falo, tudo se confirma com aquilo que você acredita que é. Então, se não muda essa rota, você vai chegar no mesmo destino novamente. Então, é como se realmente aquilo se confirmasse o tempo inteiro. Aí vem a questão da mudança, né? Porque sustentar essa nova autoimagem, essa nova versão de você, precisa de repetição. Assim como você repetiu tantos anos o padrão que é o negativo, ou seja, sim, aquilo que não é bom. E aí o que acontece? Que as pessoas acabam se sabotando e pula a parte do processo. Que é aquilo que eu vi que você até postou. O processo ele não é fácil. E ele não passa sem dor. Vai existir uma dor, né? sim. Então, para todos é assim, dinheiro é a mesma coisa. Pessoas têm dinheiro, umas vão falar, vou investir, vou fazer isso, a outra já vou gastar. Entendeu? Então, tudo Uhum. é de acordo, não é que um é diferente do outro, nós não somos diferentes, né? São mentalidades diferentes construídas ao longo, né, do tempo, das experiências vividas. Com Então, certeza. dá para mudar isso aí. E é É. possível, né? E assim, eu não sei, né, também, eu estou falando porque agora, depois que a gente estuda, a gente tem uma visão diferente. Então, hoje eu consigo observar padrões em mim muito fácil. Sim. Muito Uhum. fácil. E eu acredito que isso não seja difícil para outras pessoas também. Você não precisa de ser terapeuta, né, Alana, para você Sim, perceber que você repete um padrão. É só você também estar atento, porque tem muitas pessoas que estão no automático no e não, automático. não olha, né? E outra, que piora a situação, ela quer achar um culpado para a vida ruim que ela está levando ali. Então ela tira o olhar dela e ela põe o olhar no outro. Ah, porque eu tô assim por causa do outro. Mas isso não vai resolver. Não. Você tem que resolver aqui em O você seu o que estado te interno. conecta. Até porque você se conecta com aquilo do outro, porque aquilo mexe com você. Com aquilo que tá, né, bloqueando você. Então, provavelmente aquilo te toca em uma ferida que precisa ser, né, curada, tratada. Isso acontece, eu falo que os relacionamentos, ele é uma chave pra gente. Por quê? Porque ele nos mostra exatamente onde está a nossa ferida. Porque Sim, talvez o outro, ele age de certa forma, e aí você tem aquela percepção que te machuca, mas talvez para outra pessoa, não, isso, né, é comum, é normal. Vamos pegar um exemplo. Ai, meu marido não me atende quando eu ligo quando ele está trabalhando. Aí chega a amiga e ela conta, meu marido não me atende quando ele tá no trabalho, demora pra atender, enfim, já pensa que tá, né, tá fazendo me traindo, não sei. A outra fala, o meu marido, quando eu ligo, às vezes ele não me atende, eu entendo que ele está trabalhando, entendeu? E aí eu procuro não atrapalhar, quando ele vê, ele me retorna. Então, são percepções diferentes, né, de, né, pessoas, né, também diferentes, mas situações semelhantes. Então, vai além também dessa percepção e daquilo que você tem por dentro, que tem muito a ver também com os traumas, né, que a pessoa já viveu. Então, talvez uma rejeição, traição, né? A né? rejeição, A né, também. rejeição, enfim. Então, tudo isso realmente está ligado com aquilo que a gente já passou. Então, É, aproveite, eu falo, os relacionamentos para usar como uma chave mesmo. O que que dói em mim quando o outro reage de tal forma? Eu preciso olhar em mim, porque provavelmente a ferida está em mim, sim, com entendeu? certeza. Eu Então, até gravei um vídeo, tá, essa semana que passou, falando disso. Você é aquele tipo de pessoa que na hora que você manda uma mensagem, a pessoa, você vê que a pessoa visualizou e ela não te responde, aí você já começa a é, criar todo um cenário, várias né? hipóteses. Será que é verdade? Pois é. Não é. Só que a mente, ela fica trabalhando tudo ali, né? Então, de acordo com a sua sombra, de acordo com o seu bloqueio. Então, cada um vai agir de acordo com aquilo que ela está, né, dentro de si, aquilo que ela Sim. guarda internamente. Pois Então, é. é muito isso. Alane, então olha só, a gente está falando, né, da questão da autoimagem, muitas delas vêm da infância, né, Sim. da visão que as pessoas têm da gente e falam pra gente, né, e aí a gente acaba acreditando nisso e trazendo isso como uma verdade. E aí, como que a gente faz agora para a gente mudar essa visão? Porque é difícil, né? É. Eu sempre Vamos falo lá. que nós precisamos agir no momento presente. Ou seja, quando eu trabalho muito com neurociência, eu trabalho muito com a parte, né, voltada à espiritualidade, também trabalho com a parte da física quântica, enfim, eu vou unindo isso e vou criando aquilo que eu vejo que foi dando resultado para mim, vou aplicando também, né, nas pessoas que chegam aqui para o atendimento e realmente já foi validado. O momento é o presente. Então, muitas vezes a gente vai querer reconstruir o nosso futuro olhando muito para o passado.
para essas feridas, para os abusos, para a rejeição, enfim, para os traumas em geral. Só que eu preciso entender e ter consciência que eu estou aqui e agora, certo? Momento presente. Então, quem eu sou? Essa é a primeira pergunta. Eu sou realmente tudo isso que eu imagino? Então, muitas vezes tem gente que fala, eu sou insegura, eu sou incapaz, eu sou, né? Coloca tudo aquilo os mesmos. Tem outras que elas já são completamente diferentes. Elas já falam que é, sabe? Tudo. E aí vai fluindo, que isso tem muito a ver com a frequência também. Então, a primeira coisa é reconhecer e você escrever quem você é. Quem eu sou? Eu sou tudo isso? Aí eu olho em todas as áreas. Eu sou essas pessoas que eu estou dizendo que eu sou, né? Depois, eu começo dizendo assim: se você fala que você é indisciplinada, comece a colocar pequenas, né, tarefas, assim, no seu dia. Arrume a cama, né? Faz alguma coisa, assim, simples. E repete Sim. isso. Comece a repetir. Porque o padrão, a gente não consegue tirar ele sem substituição. Então, ele precisa ser substituído. Então, identifico que eu estou no momento presente. Já sei que eu já passei por inúmeros processos e fases dolorosas, mas eu estou aqui. E eu não posso olhar mais o que passou para construir, né, a partir de agora. Então, eu começo a olhar aqui, agora. O que eu posso fazer? Tá? Sai do passado, aqui e agora. Até coloquei aqui, pare de alimentar as suas crenças antigas. Então, pare de alimentar os seus fracassos. Se você continua dando passo em direção àquilo que você estava errando, você está continuando alimentando. Então, troca. Eu até gosto de fazer uma técnica, dá para fazer no final, que é aquela troca, né, da crença antiga pela crença positiva. Porque, querendo ou não, nós vamos viver em crenças, né? Sim, Mas a gente com certeza. precisa tirar aquilo que é o Trocar negativo a e trocar. limitante Ou pela seja, fazer potência uma da coisa. substituição. Construir várias provas pra gente, porque o nosso cérebro trabalha com evidências, com a verdade. Então, eu preciso ter resultado para eu saber que eu tô acertando. Então, comece a provar para você mesmo que você consegue. Por exemplo, vou fazer vídeos, né, na internet. Faz um, mesmo, né, às vezes com timidez, a vergonha. Faz mais um. Então, você começa a provar que você consegue fazer aquilo, né? Começa a se arriscar mais. Aí coloquei aqui o ambiente também, porque o ambiente, Ah, sim. O ele ambiente. imagina o tanto de pessoas que confirmam para você que você é realmente aquilo que você fala que é. Por quê? Porque eles já estão acostumados, né? Eles já convivem com você. Então tem gente que vai falar: "Ah, você nunca termina no prazo. Você nunca entrega isso. Você sempre está atrasada". Então, o ambiente, quando você começa, né, a se retirar de ambientes assim que confirmam esse processo, né, essas crenças que você mantinha dentro de si, você também já começa a desviar. Isso não é tão fácil, eu falo do ambiente, porque vamos pegar um exemplo de uma pessoa que quer emagrecer ou que ela não quer mais beber algo, por exemplo. E o convívio com essas pessoas é uma cobrança, tá? Sim, Uma cobrança. Ah, porque agora você é assim, porque agora você é assado. Entendeu? Então, a pessoa, ela acaba, se ela não tem essa noção, ela acaba mesmo se auto-julgando, se e penalizando impede, né? e cede. E cede, tá? Eu já fui uma dessas pessoas. Então, eu sei o quanto é difícil o ambiente. Se não, eu acho que um dos mais complicados de resolver, mas é possível também, tá? Eu falo que você precisa impor limites aos outros e a você, entendeu? Não é só aos outros, não é só dizer não para os outros quando você está em busca de algo, mas para você também, pelos seus impulsos, né? E aí, por último, eu gosto muito de visualizar. Então, a visualização ela é tão importante quanto a ação, porque você já se torna aquilo que você é mentalmente antes mesmo, né, de se tornar. Então, visualize aquela pessoa que você quer ser. Como ela come, como ela se comporta, como ela se veste, como ela fala, com quem ela anda, os locais que ela frequenta. Então, você já se torna essa pessoa. E aí você se torna. E o nosso cérebro, ele não sabe, né, que é real e imaginário. Então, se você coloca isso, ele vai entender que é real. E você vai começar a dar comandos para sua mente de que é ali que você quer chegar, ali que você quer chegar. Começa a se visualizar dessa forma e comece a agir como essa pessoa é. E assim Pois você é. começa a ir se transformando. Então, mas olha só, Alan, tem gente que não consegue nem se visualizar na situação. Por exemplo, vamos falar de dinheiro, tá? Porque eu acho Uhum, que é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade. A pessoa ela sim. fala que ela quer ser rica. Eu quero ser rica, eu quero ter dinheiro, eu quero poder ir no shopping sem olhar preço, comprar. Mas ela não consegue se visualizar numa Nessa vida rica, imagem. porque ela tá ali, as contas, né, atrasadas, etc. Como é que eu posso me. Ela não consegue. E aí, tem Uhum. alguma dica para a Sim. pessoa? Como que faz isso? Primeiro que tudo é energia e é estado vibracional. Eu costumo dizer que nós saímos de uma fase que nós não tínhamos dinheiro para nada. Nada, nada. A gente tinha um dinheiro que, antes da nossa mudança, né? Eu morava no Mato Grosso do Sul, nós íamos para Paraíba, e aí tava tudo certo que nós íamos abrir alguma coisa com o dinheiro que estava investido, né? Em uma sociedade. De repente, esse sócio que estava com o dinheiro investido ali, ele simplesmente roubou todo o dinheiro. E não era só a gente, eram outras pessoas também. E aí a gente não tinha o que fazer. E aí eu falei, acho que agora eu vou ter que voltar a trabalhar aqui, né? Como farmacêutica, tudo que eu não queria. Enfim. E aí eu falei assim, mas eu sei que as coisas elas acontecem. E eu não preciso de esse esforço
um esforço, como que eu posso dizer? Um esforço de conflitar com aquilo que eu tô achando, eu tô com dívida, sabe? Porque a maioria das pessoas, elas começam a Sim. conflitar com a realidade que elas estão. Eu falei, eu não vou conflitar, eu não posso entrar nisso. Por quê? Porque baixa a vibração. Quando eu abaixo minha vibração, nada aparece. Então é como se todas as possibilidades deixassem de existir. A partir do momento em que eu acredito e que eu posso, que eu sei que tudo é vibração e que se eu me manter nesse nível de energia, eu vou conquistar as coisas, elas vão aparecer, é aqui que eu começo a vibrar. Então, estado vibracional. Depois disso, comando do que eu quero. Opa, peraí, como eu posso sair daqui? Qual é a possibilidade que vai aparecer para mim? Eu estou preparada e pronta. Não sei qual, mas estou preparada. Estávamos preparados emocionalmente já. Olha só, diante de toda essa situação, com 2 crianças, aluguel para pagar, enfim, sem dinheiro nenhum. Para começar, eu vendi alguns móveis e fui pagando as despesas ali, até os móveis irem acabando, que tinham ficado na cidade. E passando em uma rua, meu esposo viu que tinha um comércio que tinha fechado. Fechou, aquele comércio fechou, que a gente passava todo dia ali e tinha fechado. E era exatamente coisas relacionadas a carro, estética automotiva, que ele falou assim: Oi, vou ligar para esse rapaz e ver se ele deixa eu tocar isso aqui. Aí eu falei, como assim? E com que dinheiro? Eu pensei, mas eu falei, não posso questionar como e por quê. Ele falou, não sei. E ligou. Ele falou, não, eu fechei, se você quiser tocar, tá tudo pronto, é só pegar a chave e abrir. Olha Então, só. o que eu quero dizer para quem está escutando e que se o problema Até o for dinheiro? caminho, né? Te põe Não no casco. o caminho, ele vai aparecer. Só que você tá tão preocupada com os problemas que estão ao seu redor que você não enxerga possibilidades. Por quê? Porque sua frequência só vai enxergar mais, atrair mais problema. Então, a partir do momento que eu entendo que eu estou vibrando, eu sou energia, eu me conecto de acordo com aquilo que eu sou internamente e que a realidade se espelha diante do meu interior, por que não mudar o meu estado interno? Por que não sentir alegria mesmo não tendo dinheiro naquele momento? Porque eu respiro, eu tenho vida e eu sou capaz. Entendeu? Porque tudo vai se resolver. Ô, Alana, deixa eu só te interromper rapidinho aqui, antes de eu perguntar o raciocínio. Isso acontece com todo mundo, você sabe, né? De você estar numa situação ali que a sua vibração tende a cair. Aí. Eu tenho um exercício que eu faço comigo e que me dá muito resultado. Eu vou para a janela, de preferência à noite, e eu me jogo no espaço. O que eu sou no universo? Nada. Se eu não sou nada, imagina a minha dívida, o meu boleto que eu tenho para pagar. Porque às vezes a gente pega, né? Eu não estou falando, gente, eu não estou romantizando, tá? A dívida. Sim, Não os é isso. problemas, as dores, né? Porque isso Né? deixa a pessoa sem dormir. Mas, assim, às vezes ela se torna de um tamanho muito maior do que ela realmente é. Nós estamos numa fração de tempo e espaço, a gente, né, fomos criados para a eternidade, a semelhança e imagem do Criador, que é a abundância, o planeta é abundante, tudo é abundante. Você vê o passarinho, né? Na própria Bíblia está ali, ele não sabe o que ele tem amanhã para comer, mas ele está ali. Ali. Então, assim, se joga no universo, né? E se abre, em vez de E você abre. estar, porque eu sou um fracasso, porque eu sou isso. É. Esse eu sou é um problema sério, E é porque poderosa essa palavra, eu sou. É aquilo que né, você emite que você eu estou num momento de dificuldade, mas quais as infinitas se abrem, se né? abre. Eu tinha um professor que ele falava, a sorte favorece o espírito preparado. Não adianta você pedir, eu quero sorte, eu quero isso, quero aquilo, se você não está preparado para isso. Você está aqui lamentando e as oportunidades passando ali, né? Passando. Então, é isso que eu queria falar, se joga no universo. Olha aquelas estrelas, a imensidão, aonde que você se encaixa ali? Você nem se vê, quem dirá o seu boleto. Entende? Exatamente. Então é isso, o estado vibracional ele dita muito a nossa realidade, as nossas escolhas. Porque realmente as infinitas possibilidades estão aí. Só que com o que eu escolho me conectar? Com os problemas, desafios, mesmo você sendo terapeuta, mesmo você, né, você vai Sim. aprender. Por quê? Porque são experiências, e essas experiências, elas são necessárias pra gente, né? Então, assim, é isso que você falou. Se abra, cai pra dentro e, né, não deixa as coisas desandarem. Um controle, eu falo pra gente controlar a nossa energia, eu uso muito esse termo pra controlar a nossa energia, porque a gente não consegue construir nada em bem-estar, ou sem bem-estar, sem a nossa energia estar aqui em equilíbrio. Então, eu nunca posso estar muito a mais e nunca, né, a menos. Ou seja, nem ansioso com o futuro e nem muito triste com as coisas que aconteceram. Eu preciso estar nesse estado de bem-estar, porque é aqui que eu consigo fazer as minhas escolhas. E se eu escolhi errado, eu posso escolher de novo, entendeu? Agora, as pessoas, elas se olham com aquele erro que elas cometeram e falam, nossa, aí, ó, tá vendo? Errei de novo. Eu errei, mas peraí, eu errei dessa vez, agora eu vou aprender. Então, não, aí fica se comparando e se julgando de acordo com aquilo que fizeram. Então, sempre olhando para o passado. Sempre. Tem até um livro que fala passado resolvido, futuro decidido. Então, as ressignificações, novos significados seriam É muito do importantes. Márcio? Do É do Márcio. Márcio? Do Márcio. O É, Márcio eu ele é gosto. fantástico. Eu gosto dele, ensina bastante isso. Então, eu falo que tem um dizer que fala do GPS. Não adianta, eu quero programar, vou falar, vou para Recife. Tá lá no GPS, Recife. Mas, na minha mente, eu quero ir para São Paulo. Eu vou chegar em São Paulo? Não, eu vou chegar em Recife. Então, não é o desejo.
É a rota, é a identidade que precisa ser ajustada. É essa autoimagem, é como você se vê que precisa de mudanças. E treino, né? Tem que fazer, tem que botar, tem que se arriscar, tem que ir pra cima pra cada vez mais você ir treinando e se alinhando com isso aí. E como controlar esse movimento, né? Porque assim, igual eu te disse, nós caímos, começamos a se reerguer e tem hora que você conflita com o seu eu interior, porque você começa a subir a frequência. Então, uma coisa que eu sempre digo, quando você está subindo, não precisa acelerar com muita força o acelerador. Vai devagar, porque é muito mais fácil você, né, parar quando você está devagar do que quando você está rápido demais. O impacto é muito alto. Então, o impacto emocional pode ser maior. E aí que o trabalho mental também, né, vai ser maior, o processo é maior de cura. Então, vai aos poucos, você está sendo preparado. Então, eu nunca tive isso de falar assim, eu tô apavorada porque eu ainda não fiz isso, isso, isso. Não, eu estou no momento certo. Tudo vai chegar no momento certo, porque talvez se jogasse pra mim muitas coisas ao mesmo tempo agora nas minhas mãos, Sim, eu não iria dar conta. com certeza. Com Então, é um certeza. preparo, sabe? Então, não fica se questionando, porque nunca chega a minha vez, cadê minha hora, eu não vou ficar rica, entendeu? Quando você já sabe pra onde você tá indo, vai acelerando devagar. Você está sendo preparado e a sua hora vai chegar. Porque a autoimagem é isso. Você precisa sustentar. Quantas vezes pessoas já fizeram para modificar o corpo e voltaram como era? Por quê? Porque processos rápidos geralmente não conseguem sustentar o novo padrão. E aí Sim, você se sabota e volta para trás. Assim como ganhar muito dinheiro, de repente a pessoa perde tudo. Então, não se sinta excluído. Ai, Deus não me ama. Não tem ninguém te punindo e nem te abençoando, a não ser você. Eu com sempre falo, certeza. Alana, não tem ninguém te punindo e ninguém te abençoando. É você que está escolhendo a sua realidade. Aí eu volto para a essência e volto para o centro e falo, eu sou a gota do oceano. Então, eu sou co-criadora também. Eu crio. Eu sou Deus em ação, Então, isso, com né? certeza. Então, é consciência pura. A gente precisa trabalhar isso e trazer essas, né, verdades à tona, É. assim, para as pessoas. Agora que é uma coisa, né, igual você está falando, a questão da visualização e tudo. A gente também, porque a gente escuta muito, tem muitas pessoas que falam disso, né? Elaine Orives, inclusive, é uma que eu sigo. Tem várias pessoas que falam Tem. a respeito disso. E aí eles colocam, às vezes, uns posts assim. Você não tem carro, suponhamos, e você quer um carro. Você cocriar um Fiat Uno é a mesma a energia que você gasta para cocriar uma Mercedes. Tá, tudo bem. Só que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque às vezes você não se vê lá. E é a questão da autoimagem. Você precisa de entrar naquele personagem que vai dirigir aquela Mercedes. Será que você hoje está preparado? Não. Para Então, qual o Mercedes? problema de você começar com um Fiat Uno? Nem sei se existe Fiat Uno mais. Estou dando um exemplo. Sim, Assim, sim. bem gritante para a pessoa entender. Então, porque às vezes você deixa de cocriar o mínimo, porque você já está pensando no grandioso. Aí Grande você fala, eu demais. não dou conta. Então vai aos poucos. Né? Sim, é Eu quero exatamente ganhar, isso. né, 100 mil reais. Eu não consigo me vendo ganhando 100 mil reais. Então começa se vendo ganhando 10, 15 mil. Isso, exatamente. É devagar, é o que eu falei, não adianta acelerar, né? Isso aí. Porque a gente precisa ir ganhando compreensão do processo para fazer ele cada vez se transformar em algo maior, né? É igual um negócio, você começa pequeno, daqui a pouco você começa a ter mais visibilidade, mais clientes, as pessoas começam a chegar. Sim, E se você não desistir, é isso. Hoje eu crio, tá? Vou falar que vai estar aqui. Eu crio profissões para outras pessoas e negócios. É uma habilidade que eu tenho de criar. Eu já fazia isso dentro da própria farmácia, ajudando outras pessoas a criarem, né, estratégias. Então, eu já criei loja, eu já criei clínica, eu já criei estética junto com meu esposo. Eu criei o carro, eu criei o carro que eu queria. Eu mudei domingo de apartamento. Eu tenho essa facilidade já de co-criar, porque eu consigo já fazer isso. E eu faço com que as mesmas pessoas que estão comigo, se elas seguirem todo o conhecimento, elas criam exatamente aquilo que elas querem. Então, é. assim, é muito bacana, mas vai passar pelo processo. Sim, e é aquilo também, né? Tem até uma frase que fala: cada um tem a vista da montanha que escalar. Então, quer dizer, se você está aqui embaixo, você não vai conseguir ver o que quem está no topo consegue enxergar. Mas vai aos poucos, à medida que você vai subindo, igual, por exemplo, você já chegou nesse nível aí. Você já consegue olhar além, porque você já subiu um pouco Sim. mais. Então é isso, gente, é um processo. O problema é que a gente vive num mundo, né, Alana, infelizmente, cada dia mais imediatista. É, Né? tudo pra ontem, né? É tudo muito rápido, tudo muito para ontem, ainda mais, né, com a tecnologia, as IAs, mas não é assim que funciona. É, O ser humano, ele ainda precisa do processo, sim, né? Não precisa sim. adianta ser rápido. A questão de lutos, né? Eu falo muito isso. A pessoa, ela quer sair, ela quer tirar aquela dor de dentro dela. Claro, ninguém quer sofrer, mas não adianta você correr, você atropelar etapas, porque se você não vive o luto, você vai viver de luto.
Vai viver de luto. né? É uma escolha, né? É uma Exatamente. É escolha. igual eu, por exemplo, o meu luto, igual esse negócio de falar, luto dura 1 ano. Não, cada um é cada um, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, Quem é? entendeu? Então, assim, eu vivi, eu mergulhei no meu processo de dor mesmo. Muita gente olhava de fora, porque, né, a pessoa que está de fora, ela não tem noção do que acontece. Fala, nossa, mas tá demais você aí. Não, eu fiquei o tempo que eu precisava. E Uhum. hoje que eu saí, eu já sei que lá eu não volto mais. Porque, né, existem as recaídas. Agora, se você faz esse processo muito rápido, a chance de você voltar é Voltar. grande, É. né? Exatamente. É uma volta para aquilo que você criou como, talvez, ali eu vou mergulhar. Foi o luto, né, que você disse que passou. Ali eu tenho a lembrança, eu vou me desvincular dessa pessoa. Como que essa pessoa, né, a gente tem uma imagem, vai pensar que eu tô, né, deixei de pensar nela. Então tem todos aqueles questionamentos internos, né, que a Sim, gente faz. Então, é como se fosse um auto-julgamento, né? Você se julga por sair do luto. Tem muita gente assim, que ela muito, vive dentro disso, muito, que é muito. pra se manter fiel àquilo que foi vivido aqui, né? E eu falo que essa consciência, ela nunca deixa de existir, né? Então, assim, logicamente que é um assunto bem profundo, mas assim, se a gente tivesse essa consciência, sofreríamos menos, né? Sim, Todos. Mas óbvio que pelo contato, pela matéria, a gente vai sentir a saudade, né? Vai com passar por esses certeza. momentos, enfim. Eu Mas por é isso. muitas vezes eu pensava assim, gente, se eu não estiver sofrendo, eu não estou demonstrando amor. Olha isso. Tá vendo? É exatamente isso, uma Uhum. lealdade, né? Exatamente. Então, assim, Uma são, lealdade. são padrões, né? São que muitas vezes a gente aprende na sociedade que nós estamos e que a gente precisa se desvincular disso, né? Isso Eu mesmo. até outro dia eu estava comentando de uma conhecida, estava falando que a mãe está passando por um processo muito complicado, várias questões, e eu vi uma tristeza nela ao falar daquilo, e eu falei assim, olha, cuidado para você não pegar uma dor que não é sua. Não é só. Porque, é minha mãe está sofrendo sim, mas o fato dela estar sofrendo não precisa de você ficar triste para você demonstrar que está preocupada com ela. Você só ajuda a dificultar mais o processo, né, de cura. Exatamente. Não é? Porque daí Exatamente. você Porque baixa a vibração e essa pessoa também vai isso diminuir aí. a E vibração. outra coisa, aí eu falei com ela, e outra coisa, pais, eles estão atrás, é para frente. Não estou falando para você dar as costas para os seus pais. Claro que você vai dar a assistência necessária, mas o seu foco tem que ser seus filhos. Se você cai na tristeza que a sua mãe tá, porque você é a forma que você tem de demonstrar amor para ela, você está deixando de estar inteira para os seus filhos. Então a gente precisa de ter essa consciência, né? Sim. E tudo isso eu falo, Alana, por causa da questão da autoimagem, porque eu trabalhei isso dentro de mim, porque eu era assim. Então, quando você não se conhece, ainda não sabe muito bem quem você é, qualquer coisa que você ouve de outros vai te definir ali. Você absorve e vira aquilo, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar a autoimagem. Tem que trabalhar. Autoimagem, eu falo que qualquer coisa, para tudo, se você for mexer, tá? Você vai passar por essa transformação. Então, não tem como ativar uma nova versão sua, né? Vamos pegar próspera, abundante, feliz nos relacionamentos, enfim. Se você não transformar isso. É, eu falo que é a mesma coisa de você ficar num lugar que você está, se você não olhar pra isso e falar, eu vou mudar. Porque tem gente que é bem dificultoso, sabe? E persistente em dizer que eu nasci assim e vou morrer assim, sabe? Não tem essa consciência. E aí não entende o porquê que é que a vida reflete exatamente aquilo que ela pensa. Então não tá bom, vai continuar assim, não estando Uhum. bom. Porque só vai ser uma confirmação daquilo que você diz ser, E daquilo que tem um você diz. ganho secundário, né? Nessas pessoas que não querem mudar, existe algo por trás ali que mantém ela nessa situação, né? Uma dependência emocional, Com geralmente, né? certeza. Sempre É, está ligado a isso. Né? exato. Pessoas muito dependentes, assim, que falam, não, vou ficar aqui e aqui tá bom, daqui não saio, enfim, não vou mudar. Se fulana quiser mudar, ela muda, mas eu, entendeu? E eu falo, você também não muda ninguém, entendeu? Você muda, Com assim, isso certeza. é o óbvio do óbvio, né? É. Então, a estratégia começa na gente, em nós mesmos. É, por exemplo, filhos adultos que não vão para a vida, não fazem dinheiro. Por quê? Né, eu já peguei casos, não tô generalizando, tá, gente? Nem falando que todos é isso que acontece. Mas esse caso específico é a criança dele que julga que lá na infância ela não recebeu o que ela acha que deveria ter recebido, e ela vai para a vida adulta e ela não faz o dinheiro porque ela quer punir os pais É, por por aquilo não que ter ela acha que ela não recebido. recebeu. E ela acha que ela tem que receber agora, né? Sim. É complicado demais você explicar isso para a pessoa. Tem um caso que eu vi que o rapaz pegou o cartão da própria mãe, não queria devolver, foi preso, porque ele falava que a mãe tinha, ela gastava com os animais, e não era pra gastar com os animais, era pra gastar com ele. Tipo assim, sabe? Ele se sentia realmente uma criança ainda. Então, aquela criança não estava, né, curada, não conseguiu receber, talvez. Eu falo que não é porque não recebeu. Lógico que existem muitos problemas, né, que a gente enxerga, né, de crianças que sofreram abusos, apanharam, traumas, enfim. Mas a gente sabe que existem muitas
né? Muitos adultos que acham que foram abandonados, mas por situações que não foram, né? Sequer um Sim, abandono. Foi aquilo sim. que ele absorveu, que ele tinha como consciência naquela fase, né? Porque uma criança, ela não tem muito a noção, ela só vai filtrando aquilo que ela vai, né, vivendo. Então, é, eu me pego também como mãe, hoje, né, 2 crianças, tentando o máximo, assim, não falar em coisas ruins, porque eu sei o quanto isso Ai, é entra difícil. dentro dele. Você é lerdo, você tem que fazer isso, tira nota, entendeu? Então, a gente, né, precisa se policiar também como pais, É mas também muito não pode difícil. deixar as coisas serem tão, né, fáceis assim. Então, nós estamos em um processo, assim, né, de criação hoje, muito mais. é, eu falo que é difícil igual, mas eu acho que tá mais ainda, assim, sabe? Porque Como diz, agora a gente tem consciência, né? eu acho que é mais difícil criar quando a gente tem consciência. Porque a Eu gente tem acho. consciência. Uhum. Aí tem hora que eu falo assim, ai meu Deus do céu, eu não vou conseguir ser perfeita, e nem quero, né? Porque eu não consigo. Mas é minimizar danos. Mas É. se tiver algum dano, também eu já mostro o caminho, vai fazer terapia, minha filha, porque a mamãe teve que fazer, então você também vai ter que fazer. Esse é o Mas, caminho. Esse é o mas tem hora caminho. que eu falo assim, gente, como que é difícil, né? Porque tudo você pensa. E lá no fundo tem aquele resquíciozinho do que a gente aprendeu, por mais que a gente, né, traz essa consciência toda, ainda vem aquele padrão querendo te puxar, porque foi isso que você aprendeu a vida inteira. E aí você tem que. Nossa, não é fácil. Dar contrapartida contra isso aí. É realmente isso. É Hoje um em dia, quando desafio. mais a gente tem consciência, mas eu falo assim, não é só pessoa, todos nós vamos precisar em algum âmbito da nossa vida, em algum momento, em alguma área de uma ajuda, né? Então, eu tenho certeza que quanto mais a gente se aprofundar nisso, você não precisa, né? Igual eu digo, a pessoa não precisa ser terapeuta. Mas se ela começa a entender quem ela é, por que que ela age dessa forma, por que que ela faz tais escolhas, e que ela só está escolhendo isso porque ela aprendeu a ser assim, ela Ela não tem essa precisa ser capacidade terapeuta, mas ela precisa fazer mas precisa terapia. de alguém Eu para acho que todo ajudá-la. mundo tinha que, pelo menos, gente, uma vez por Buscar. mês, pelo menos, um terapeuta. Porque não Porque, dá para todo assim, mundo ser terapeuta. Alguém vai é, precisar dos e terapeutas, às né? vezes também não dá para a pessoa fazer toda semana, né? Vamos, É, vamos sim. colocar a realidade aí que não é assim, né? Não tá das melhores. Mas, para muitas pessoas, né? Porque também a gente não pode generalizar, né? Porque o dinheiro tá aí. É, Igual sim. eu falar, Tá ai, o aí. dinheiro sumiu. Não, gente, o dinheiro tá Tá aí. disponível. Ele tá disponível. A quantidade de dinheiro circulante não diminuiu. Mas eu acho que todo mundo devia fazer para entender, entendeu? Porque quando você começa a olhar suas questões, quando você começa a se observar, você começa a fazer escolhas diferentes. É onde eu falei, Diferentes. você vai perceber os seus padrões. Porque é a mesma coisa que você tá vendo a casca de banana ali, você olha para ela e fala, ih, vou escorregar de novo. Já sabe. Você Vai sabe, levar a você vai, confirmação. entendeu? Então, às vezes precisa de alguém, né? Você não vai se tornar terapeuta para fazer isso, mas você pode buscar a ajuda de alguém que vai Alguém. te É ajudar isso que eu disse. Você a não precisa se romper tornar terapeuta. Você busca entender com alguém que possa te auxiliar esse caminho. isso. Então, é, eu E falo que mostrar mesmo quem sendo a pessoa terapeuta, é, né, Alana? De verdade. Refazer com ela essa autoimagem. Totalmente refazer. É distorcida, isso né? mesmo. Reconstruir. Então, é reconstruir um novo eu. Um novo eu que foi construído por outras pessoas, por outras Sim, situações, por experiências, por traumas e as crenças, né? Que provavelmente, na maioria dos casos, são limitantes. Porque se com não fosse, certeza. não teriam buscas, né? Por É, por essa liberação, por essa vontade de desenvolver, de crescer. E realmente o nosso espírito, a nossa alma, ela busca o tempo inteiro essa crescer, desenvolver, evoluir. Então, por isso que às vezes você se sente naquela inquietação, porque você quer, você precisa disso, aquilo. Você só tá usando, né? Eu falo que o corpo, a matéria, para realizar isso que essa alma busca. Então você já tem o veículo. Você uhum, precisa ir, né, fazer com que isso aconteça. Então, por isso, às vezes, essa inquietação. Só que tem gente que, né, não tem essa consciência e precisa de ajuda. Então, opa, peraí, vamos se tornar capaz de ser essa pessoa, né, de realizar? com certeza. Então, tem isso também. Será que eu quero isso, mas eu sou capaz de chegar ali? Bom, sou capaz. Então, vamos para a lei de causa e É. efeito. Vamos criar as causas e chegar no efeito que a gente deseja. Nossa, foi ótimo você ter falado isso, tá vendo como é que tudo Flui. fecha, gente? Porque olha só, a próxima live da semana que vem, nós vamos receber a Sônia, inclusive ela tá aqui com a gente. Ela vai falar sobre leis universais. E enquanto você tá falando isso aí, eu tava pensando aqui o que que eu ia falar. Porque olha só, você não precisa de acreditar em Deus. Ah, eu não acredito em Deus. Isso independe se você acredita ou não. Existe uma Sim, lei universal. E todos nós estamos sujeitos a ela. E assim, eu acredito em Deus, então eu vou falar de Deus. Ele é tão perfeito que ele não colocou a solução de nenhum dos problemas existentes no planeta fora. Todos os problemas que você tem, a solução está dentro de você. dentro. Para você ver o tanto que ele é justo. Porque ele não poderia colocar a solução dos problemas, por exemplo, no dinheiro.
porque o fulano tem milhões e o outro não tem nada. Ele estaria sendo injusto com esse que não tem nada. Mas não, a solução está dentro de você, né? Você fazer esse movimento, você buscar. Se uma pessoa ela conseguiu ser milionária, você também consegue. Consegue. Eu sempre usei isso na minha vida. Entendeu? Sim, Ah, eu mas eu sempre não quero fui isso. ser. Tudo bem, não tem problema, você não quer ser. Você, primeira coisa, é sair dessa live aqui, né, o Alana, tendo a consciência de que quem te limita é É você. você. É o que eu falei. Não existe ninguém te punindo e nem te abençoando. É você que escolhe, né? É A você. nossa mente, ela vai nos guiar exatamente com aquilo que a gente acredita ser. Então, se você acredita que é isso, X é X, se é Y, Y, você vai ter exatamente, né? Com certeza. Tá dando uma travada, mas vou... Ela até escreveu aqui, ó, independente se É, conhecemos ou não, as leis universais estão fazendo efeito para todos, sem para exceção. todos, É sem isso, exceção. é Sem isso. exceção. É isso aí. É praticamente as nossas escolhas e realmente o livre-arbítrio, né? Exato. As E é escolhas isso estão... também, né? Ele é tão maravilhoso que ele também não interfere, né? Ele Não deixa, interfere. você É, vai colher o que você plantar. Olha que justo. Olha que justo isso, né? Então, é gente, muito justo. É isso aí. quem tá aqui, né? Quem vai assistir a gravação? Ah, eu tô com um incômodo aqui dentro, não tá legal. Alguma coisa na sua imagem tá fazendo você buscar por isso daí, né? Porque ou É, se você tá ressoou em acreditando, alguma parte, provavelmente tá. E tem muita gente que precisa, sim, olhar, despertar, voltar pro interior. E você vai ver que quando você começa a fazer isso, que você se descobre, eu falo que é uma nova descoberta, né? Porque é um novo eu que nasce. As sim, portas começam a ir se abrindo. Aí as sincronicidades, né? Como a Sônia falou, elas né? Vão aparecendo símbolos, sim, tudo começa a se sim, conectar. Então, eu falo que eu tenho essa mente já bem conectada. Às vezes eu penso, né? A pessoa aparece, não sei se você tem, né, sente isso também, as sim, nossas mentes se comunicando o tempo inteiro, com o coletivo, enfim. Mas vamos buscar nos conectar, né, com a nossa frequência mais elevada, né, conhecendo quem nós somos, sabendo, né, o Criador desse universo com certeza. inteiro, e que isso, eu falo que traz uma paz, né, pra gente, saber que nós somos capazes, e que a gente pode mudar a qualquer momento, né. Sim, com certeza. Energia, ela se transforma, então, qualquer momento, escolher a transformação, a gente se muda, Sim, é capaz. pessoas aparecem na nossa vida, outras saem. É um ciclo, não É isso. prenda, gente, não força, deixa ir o que tiver de ir. Uhum. Se abra para o novo, né? Quantas pessoas às vezes perdem isso aqui e ela está lamentando isso daqui e não está vendo lá um fardo lotado. Por quê? Porque ela está lamentando que foi. Aqui, Solta. é. Se foi, Liberação total, é porque já não faz mais mais parte, entendeu? sentido É, também, é isso. exatamente, Eu falo que exatamente. não existe erro, nem no erro, sabe? Ou nem na perda, nem no ganho. A gente tá ganhando o Com tempo inteiro, certeza, né? com Eu certeza. sempre confio muito no superior, nesse eu mais elevado, que a gente, às vezes, olhando aqui, a gente não tem essa percepção. Mas quem É está porque a fazendo gente as está nossas olhando. escolhas A é gente está olhando um pedacinho disso pequenininho. daqui. Mas Ah, é onde que eu falei, se joga no universo. Olha pode que deixar, confiar. significância que vai ter, né? É isso mesmo. Muito Ai, bacana. gente, Não, olha, se já deixar, a passou, gente fica umas 2 horas aqui. já passou o tempo. Mas é isso, gente. Eu acho que, né, a gente conseguiu falar um pouquinho, né? É isso. Eu vou deixar com Fiquei muito você feliz. finalizar aí. Se você, né, quiser deixar uma frase para o pessoal, quiser falar mais alguma coisa. Eu estou primeiramente muito feliz, Marina, obrigada pelo convite, tá? Estarei disponível aí para outras Vamos lives, iremos conversar mais, fazer, com né? certeza. É E inesgotável esse assunto. é isso mesmo, tem muita coisa que dá para a gente, né, abordar aqui, contribuir para outras pessoas também. Eu falo que também outras pessoas acabam trazendo outras informações. E a gente eu quero que cada um aqui que está presente possa entender que você pode construir a realidade que você deseja. Tá? Eu sei Sim. disso porque eu trabalho fazendo isso com outras pessoas aqui. Eu faço isso diariamente na minha vida. Então, tem hora que eu tô andando assim, eu falo assim, caracas, sabe? Até eu falo Uhum. que eu já vibro nessa energia. Eu falo, eu nem acredito, sabe? Tem hora que eu falo, eu nem acredito. Eu falo, não, acredito sim. Viu como nós somos capazes? Entendeu? Então, eu vou dizendo isso pra mim. E eu quero que vocês comecem a ir reverberando isso pra vocês. E ai, Alana, mas eu não consigo viver isso ainda. Sabe o que que eu faço? Vou lá no lugar, olho, visualizo e sinto como Sim. se eu posso aquilo. Daqui a pouco você vai me dizer se você não foi lá e realizou aquilo. Mostre cada vez mais para sua mente que você gosta desse lugar, que você gosta dessa pessoa, que você sente, como seu corpo sente quando você passeia em tal ambiente. Então, você é capaz. Com E aí eu sempre certeza. falo, se leve a lugares, porque eu falo, tem muita gente que quer morar, sei lá, em um lugar, vistas e tal. Vai lá, faz uma visita, olha, vê o que você sente. É assim que eu vou me sentir. Então, provavelmente, você vai começar a caminhar para esse cenário. Então, assim, acredite e vai. Vai, vai. É. Se joga no Ó, universo. aqui outro dia eu fui no shopping, aí tinha um BID lá, né? Daqueles
maiores, né? Sei, Falei, sei. Esther, vamos entrar lá dentro, certo? A gente se viu. Menina, aí onde que eu falo? Isso é avanço. Antes eu não tinha coragem nem de fazer Tem isso. que fazer. Eu também, eu Entrei falava lá que eu era dentro, incapaz. sentei, não sei o que e tudo. Aí depois uma amiga minha chegou, eu falei, vamos lá pra você ver, entra lá. Quem entra lá? Pra que eu vou entrar? Não vou comprar mesmo. Tá vendo? Eu falei, olha, então eu já evoluí um pouquinho, porque Você antes eu evoluiu. tava Então, lá. isso é importantíssimo, chama choque de abundância. Vai lá e sente. É muito importante. Pois Se é. você quiser ter a experiência, você precisa viver ela. É. Então, já fica a dica. Vai viver a experiência. Ah, Alana, não pode. Vai visitar. Vai viver o momento que você vai chegar lá. Você vai ver É como é isso mais aí. fácil. Tá? Então, fica a dica aí. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui, né, para quem está aqui, para provocar, né? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? E como que a sua autoimagem está fazendo aí você gerar essa desordem aí, né? Então, é isso, gente. Tá tudo Já aqui, ó. vai para reflexão e aproveita que o momento é o presente e você começa a partir de agora. É isso É aí. isso? Então é Ai, isso. muito bom, gente. Obrigada a todos Eu que que estavam presentes. agradeço. E você também, Marina. Eu vou Grande deixar beijo. gravado, né? O pessoal que vai chegar aqui, que estiver assistindo a gravação. Vou compartilhar com você, vou te colocar para colaborar. Quem tiver interesse, né, de conhecer mais um pouquinho o trabalho da Alana, é só procurar ela Pode me chamar. aí, Estaremos tá? aqui. Será um E prazer. Tá bom? é isso. E semana que Beijo. vem vou receber a Sônia e nós vamos falar sobre as leis universais. Gente, É então um isso aí. beijo para todo mundo que esteve aqui, todo mundo que vai assistir a gravação e até semana que vem. Um beijo. Até. Grande beijo. Fique com Deus. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.